obras do Espírito Santo e o seu impacto na vida da igreja. Evangelho de João, Epístola de Paulo aos Coríntios. João 16, me acompanhe a partir do verso 5. Nós vamos do verso 5 ao verso 11. Nova Almeida atualizada. Equipe de comunicação, se quiser me ajudar com o retorno do texto, especialmente o pessoal que está em casa vai agradecer aí essa palavra, né? Evangelho de João, capítulo 16, versículos 5 a 11. Já achou? Diga amém. Vamos ler a palavra do Senhor, eu leio, os irmãos me acompanham. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Verso 9, todos juntos. Do pecado. Verso 10, todos juntos. Da justiça. E vocês não me verão mais. 11, todos juntos. Do juízo. Porque o príncipe deste mundo... Irmãos, o príncipe desse mundo já está julgado. Quem é abençoado com essa notícia, diga glória a Deus. Ele já está condenado. E se ele tenta acusar você, diga, você já está julgado. Você já está condenado. Vamos orar? Senhor, abençoa a sua igreja reunida nesta manhã. Estamos de pé diante da sua palavra, ela foi lida, é a Sagrada Escritura, a revelação que o seu Espírito Santo nos concedeu. A tua palavra é a verdade. Nesta manhã, santifica-nos na verdade. Crendo assim, oramos, gratos pelo precioso e santo nome de Jesus e pela certeza que temos, que seu Espírito Santo, terceira pessoa divina da Trindade, está entre nós, está em nós, realizando as obras do Altíssimo. Oramos agradecidos em nome de Jesus, amém. Podem sentar-se. As obras do Espírito Santo e seu impacto na vida da igreja. A Bíblia Sagrada, a Escritura, nos informa que o Espírito Santo é Deus. Eu creio, Ele é Deus. Eu posso falar com o Espírito, eu posso orar no Espírito, eu posso pedir ao Espírito, porque eu sei que Ele se alegra, se entristece e intercede por mim, diz a Escritura, com gemidos inexprimíveis. Sendo o Espírito Santo a terceira pessoa da Trindade, Ele está presente, esteve presente em toda a criação. Ele esteve presente na obra da criação, está presente na criação de Deus, fazendo de cada cristão templo do Espírito Santo. Se nós podemos ver aplicada a obra da redenção, nós só vemos isso porque o Espírito Santo aplica a obra da redenção em nós. Ele nos deu o selo do Espírito Santo. Quantos são selados pelo Espírito Santo? Levante a mão. Quem é templo e selado do Espírito Santo? Glória a Deus, o Espírito Santo selou você. Quantos sabem e reconhecem que tem o penhor da glória de Deus, o Espírito Santo, como um pagamento que lhes assegura que no último dia serão salvos? Ele nos deu o penhor. Domingo eu gastei um sermão longo sobre isso. Um penhor, um preço pago, a palavra empenhada de Deus que somos salvos. Quem sabe que Deus deu a você o penhor, diga glória a Deus. Quando nós cremos efetivamente nesses ensinos e nessas doutrinas, nós podemos crer que como batistas, conservadores, tradicionais, como batistas que são contemporâneos e atuais, como batistas que cumprimos a grande comissão, nós sabemos, o Espírito Santo é sim a obra de Deus para a igreja do Novo Testamento. Como primeira lição, irmãos, eu vou correr com o sermão porque tem assembleia hoje. Me perdoe, eu vou como Ayrton Senna na chuva, do último lugar eu termino a primeira curva em primeiro, pode ter certeza, não é? Quem lembra disso, quem viveu isso, emocionado, eu via gravado, eu era crente, sou crente, batista, não podia faltar o culto, mas eu acordava 7 da manhã e ia para o videocassete, programava, botava aquela fita, não tem a fita? A VH empurrava, aí quando ele engolia a fita estava lá, gravando, tal hora, eu falei, glória a Deus. Aí quando eu chegava em casa, assistia, Ayrton Senna. Todo mundo já tinha me contado que ele ganhou, mas eu queria assistir só para ouvir. Bonito, vitorioso. Era o Brasil vitorioso. Hoje é só tum, 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 né? Ontem até que deu sorte.
Ontem até que deu sorte, o menino palmeirense, 17 anos, mandou-lhe um gol, perdeu o segundo, né? O flamenguista lá, que passou pelo Flamengo, dá aquilo, né? Perdeu 2 gols na cara do gol, aquele rapaz lá, como é que é o nome dele? Não, o outro lá, o do meio campo, chutou na trave, inclusive, né? Tá todo mundo querendo saber quem é, mas eu não sei não, tá bom? Prova que eu não entendo de futebol. Voltando para a nossa pauta, porque a Assembleia é daqui a pouco. Irmãos, o Espírito Santo, como obra poderosa que faz, convence o homem do pecado e regenera o pecador. Quando nós queremos fazer missões e cumprir a grande comissão até que Ele venha, e vamos cumprir essa comissão no poder do Espírito, a primeira compreensão que tenho no exercício dessa missão de evangelizar e pregar no poder do Espírito, é que o Espírito Santo convence o homem do pecado e regenera o pecador. A Escritura diz, versículo 7, Evangelho de João 16, todavia vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, eu vou enviá-lo. O que eu estou dizendo aqui, Jesus está nos dizendo aqui, o Espírito Santo confirma, porque está escrito aqui por revelação dele, é que nós só realizamos a obra porque Jesus Cristo foi, mas o Espírito Santo veio. Isso é a prova de que Jesus Cristo não mentiu e jamais mentiria, quando ele disse, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco, todos os dias. Se não fosse o Espírito Santo, isso tornaria a sentença de Jesus, ou a promessa de Jesus, uma farsa, uma fraude. Porque na montanha, quando Jesus está no alto daquela montanha, no dia da sua transfiguração e depois da sua assunção aos céus, no último dia, quando ele vai assunto aos céus, ele vai com o seu corpo transformado voltar para a glória. O texto diz assim, como vocês viram Jesus ir, ele voltará um dia. Significa que ele não está mais aqui. Aí você pergunta, como é que ficou viabilizada a promessa de que ele estaria conosco todos os dias, se ele não está mais aqui? Os discípulos o viram subir com a promessa de que ele vai voltar, ou seja, ele não está mais aqui. As mulheres que foram no túmulo, o túmulo estava vazio, disseram, ele está aqui? Elas disseram, ele não está aqui. Como é que se cumpre a promessa, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos? Ela se cumpre na pessoa, obra do Espírito Santo. Quando nós vamos cumprir a missão do Evangelho, de pregar o Santo Evangelho de Jesus, nós fazemos isso no poder do Espírito, na autoridade do Espírito, na presença do Espírito, sendo templos do Espírito Santo do Senhor. E é por isso que a promessa é verdadeira, porque o Senhor está conosco, nos dando o penhor e o selo do seu Santo Espírito. O Espírito Santo convence o homem do pecado. Não fosse isso, nenhum pecador teria consciência do seu pecado, nem chegaria ao arrependimento. Sem a obra do Espírito Santo, isso não seria possível. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado. É o Espírito Santo quem abre nossos olhos. É o Espírito Santo que nos dá consciência clara de que Jesus Cristo é o nosso Salvador. O Espírito Santo ilumina Jesus e a cruz de tal maneira que as densas trevas não têm o poder de cegar os nossos olhos. É o Espírito Santo de Deus que torna a graça do Senhor irresistível. E é o Espírito Santo que produz em nós o coração arrependido para a nossa salvação. João 16, 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Rico o texto e gloriosa a promessa de que o Espírito Santo tem poder de convencer. Se formos convertidos e convencidos pelo Espírito Santo dos nossos pecados, seremos salvos. A expressão convencer do pecado é jurídica. A expressão convencer do pecado faz do Espírito Santo, neste momento, o nosso advogado, capaz de nos convencer de que nós não temos razão dos nossos fatos e argumentos sobre nossa salvação. O Espírito Santo tem o poder de nos convencer que todos os nossos esforços são inúteis e vazios para a nossa salvação. Sem dúvida, há muitos desacertos morais na nossa vida. Sem dúvida, há muitos pecados que são estranhos ou obscuros na nossa vida e que precisamos tratar à luz do Espírito. Mas o pecado que as pessoas precisam ser convencidas é o pecado daqueles que rejeitam Jesus e são incrédulos quanto à salvação de Cristo Jesus. Veja o ensino, Evangelho de João 16, do pecado, porque não creem, do pecado, porque não creem, disse Jesus.
O que Jesus está dizendo é que o Espírito Santo realiza uma obra de convencimento, apontando a ele, Jesus, como o único e suficiente Salvador. O indivíduo que não é tocado pelo Espírito Santo e que vai blasfemar contra o Espírito Santo, obviamente cometerá tal pecado de não crer em Jesus como Salvador. Irmãos, o que eu estou dizendo aos irmãos está hoje num momento muito crucial nas doutrinas da igreja e naqueles que se dizem a igreja e estão professando um evangelho sem Jesus e sem a palavra de Deus. Já há pastores batistas famosos, seguidos no YouTube, no Instagram, por milhares de pessoas que pregam que Jesus histórico não é o Jesus da fé, que o Jesus da fé é uma invenção da crença e da confissão das igrejas, e que na verdade a Bíblia não é a palavra de Deus, e como palavra de Deus ela tem que ser revisada a todo tempo, atualizada a todo tempo, porque nós precisamos comunicar Deus para esta geração. Se tal ensino de que Jesus, que aquele Jesus histórico que veio, que morreu e ressuscitou, não é de fato o Cristo da fé, fosse verdade, nossa salvação seria inútil, porque nós temos um Jesus que não nos pode salvar. Por isso é pecado. Do pecado, porque não creem em mim. O que eu estou dizendo é que de alguma forma hoje há um desvirtuamento desta crença, e muitos são tentados a achar que Jesus é apenas um dos muitos caminhos pelo qual Deus se revelou. Há hoje uma tendência comum na teologia de ensinarmos que há muitas portas, muitas janelas, muitas opções, muitas entradas para chegar à salvação, quando a Bíblia diz: em nenhum outro há salvação, porque também nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Quem vai revelar-nos isso, irmãos? O Espírito Santo. Se nós nos tornarmos céticos e incrédulos quanto a essa doutrina, o que vai acontecer é que a igreja e milhões de cristãos serão desviados do evangelho, porque o evangelho já não aponta mais para Jesus como o único caminho. Disse Jesus: eu sou o caminho. Disse Jesus: eu sou a verdade. Disse Jesus: ninguém vem ao Pai. Quando nos desviamos dessa crença e desse conjunto de percepção do valor de que tal doutrina nos impõe, podemos fracassar no evangelho, podemos fracassar na fé, vamos desviar a igreja de Jesus Cristo cabeça. Quem pode nos convencer de tal pecado? O Espírito Santo. Do pecado, porque não crê em mim. Apenas o Espírito Santo de Deus pode nos mostrar a pessoa de Jesus de tal modo que nos rendamos a Ele. E apenas o Espírito Santo de Deus pode nos dar tamanha revelação de olharmos para Jesus e reconhecermos que Ele é o Filho de Deus. Quando Ele diz do pecado e da justiça, Ele diz da justiça porque vou para meu Pai. É interessante que quando vejo essa expressão da justiça, porque vou para meu Pai, preciso crer que Jesus Cristo, o homem, morreu encarnado, morreu como homem, ressuscitou como Deus, divinamente Deus, 100% absoluto Deus, para reinar num trono e para buscar o mundo em justiça. Atos 2,36, veja o que diz a Escritura. Atos 2,36, como o Espírito Santo pode levar um homem à certeza de sua salvação, de quem é o Cristo, o Salvador do mundo. Atos 2,36 diz assim: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez o quê? Deus o fez o quê? O que nós estamos entendendo é que o ensino escriturístico nos dá uma percepção clara de que aquele homem crucificado na cruz, que morreu como homem, homem encarnado, porque o verbo se fez carne e habitou o que, irmãos? Entre nós, no poder da ressurreição. Será o sermão do domingo que vem de manhã, não falte, imperdível. No poder da ressurreição, Deus o fez Senhor e Cristo. Que ensino precioso. Quando a igreja crê e entende que quando o Senhor leva Jesus à sua presença e coloca no trono, governando, aguardando o dia do juízo, a palavra nos confirma que Ele é Senhor e Cristo, ressurreto. Ele é o Deus Todo-Poderoso que voltará para buscar a sua igreja. Do pecado, da justiça. Da justiça por quê? Porque não pregamos justiça própria, não pregamos salvação com nossa justiça, não pregamos um ato em que nós podemos promover a nossa autojustificação. Da justiça, porque Filipenses 3,9 nos diz: e ser achado nele, Cristo, que não tendo justiça própria, que procede da lei, de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé.
O justo viverá pela fé. Quando vejo o meu Senhor Jesus produzindo o único ato de justiça pelo qual o mundo há de ser salvo, agradeço ao Espírito Santo que me levou à compreensão. Sem Cristo nada eu seria, sem Cristo não sei andar, sem Cristo eu vagaria como um barco no imenso mar. Cristo, só Cristo. Cristo, só Cristo. Quando a igreja chegou a essa compreensão? Pelo poder do seu Santo Espírito. Por fim, a palavra nos diz do pecado, da justiça e do juízo. Do juízo por quê, irmãos? Porque o príncipe deste mundo já está condenado, já está julgado, sentenciado para a glória do Senhor. Ele vai tripudiar, ele vai sapatear, ele vai criar problemas, ele vai acusar. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8: quem intentará acusação contra os escolhidos do Senhor? Ele vai falar, tribulação, sim ou não? Ela vai tentar, entende? Quem intentará acusação, angústia, fome? Quem no meio da fome não blasfemou? O meu irmão convertido aqui no púlpito hoje me mostrou como nós somos humanos. Passa num concurso de várias etapas, cancela uma etapa, ele tem que refazer a etapa, ele precisava refazer, no dia de refazer ele está o quê? Doente. O que ele disse? O Senhor se esqueceu de mim. Quem no momento de enfermidade nunca? Quem nunca passando no vale da sombra da morte, de repente com os olhos da humanidade, não disse, Deus não está nesse negócio. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque a tua vara e o teu cajado, é maravilhoso. Mas quando você passa, parece que você não enxerga nada disso. São tantas vozes, são tantos sons, é tanta insegurança, é tanta humanidade, é tanta carne, que você diz, Senhor, Senhor, porque me abandonaste. Quando olho um texto como esse, peço a Deus com certeza que receba minha gratidão, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quando ele tentar a acusação, lembre-se, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O Espírito Santo regenera o pecador, ele não somente convence do pecado, da justiça e do juízo, e por isso pregamos do poder do Espírito, porque só Ele, o Espírito, pode convencer, só Ele, o Espírito Santo, pode revelar e mostrar Cristo, o Salvador, e só Ele, o Espírito Santo, testifica da justiça e do juízo de Deus, uma justiça não pelas obras, mas pela fé, e um juízo onde o príncipe deste mundo, o acusador, que tinha o aguilhão do pecado, perdeu o poder, porque agora tragada, irmãos, a morte, o poder do pecado com a vitória de Cristo Jesus na sua ressurreição. Quando a igreja prega essa mensagem, lembramos então que o homem só pode acessá-la em uma condição: o Espírito Santo regenera o pecador. Evangelho de João capítulo 3, versículo 5, abra por favor, João 3, 5. Em verdade vos digo que quem não nascer da água e do Espírito, não pode ver o quê? O reino de Deus. O Deus soberano não vai governar, o reino de Deus não será real, o governo de Deus não estará sobre a sua vida, se você não nascer de novo. Jesus cita, na verdade, nesse texto, os dois meios pelos quais o sonho impossível na condição de pecador se torna possível na condição de novo nascimento em Cristo Jesus, tornar-se governado por Deus, tornar-se dirigido pelo soberano Deus através da água e do Espírito. Eu já ouvi milhares de sermões sobre isso. Eu já ouvi centenas de interpretações sobre água e Espírito e o que isso significa. Irmãos, eu vou ousar aqui interpretar a Bíblia pela Bíblia e somente a Escritura pela Escritura. Não abrirei precedentes para comentários, não vou usar o texto do Novo Testamento como um todo para buscar a interpretação, mas usarei o próprio Evangelho, porque eu imagino que a citação de Jesus e que a fala de Jesus está em Nicodemos no ato da conversa e explicada no contexto do livro pelo qual ele está sendo proferido. Quando ele diz da água e do Espírito, o que teria Nicodemos em sua mente? Nicodemos sabia que as águas comuns que Jesus poderia se referir, primeiro era usado nas talhas. Os irmãos vejam estamos em João 3, veja João capítulo 2, que naquela cerimônia de casamento, nós tínhamos as talhas com águas para o quê? Purificação. A ideia da purificação é que você deveria entrar no casamento, ou em qualquer casa, limpo
da maneira com que você vinha das ruas, correto? Você passava lá, se purificava nas talhas, né, para se refrescar, se limpar, e a purificação permitia com que você entrasse ao recinto, no caso ali, João 2, o casamento ou qualquer outra festa, purificado e limpo das impurezas que você vinha de fora. O que na verdade Jesus está dizendo, que o primeiro passo para que você seja nascido de novo, é que você precisa ser purificado dos seus pecados. Passar pela água é a purificação dos pecados. Passar pela água é a certeza de que quando você faz isso no batismo, e obviamente o segundo exemplo então está no Evangelho também, não é só a talha de purificação, mas o batismo nas águas, evidencia que você passa pelas águas, porque passou antes pela purificação. Lavado pelo poder regenerador, pós-arrependimento, o crente se torna, pelo Espírito Santo, selado pelo seu Santo Espírito, gravado pelo seu Santo Espírito, capaz de testemunhar do Santo Espírito. O que Nicodemos pensa então, é que tudo aquilo que está na mente de qualquer interlocutor, sobre o que o Evangelho significava, na visão de qualquer escriba ou fariseu. Dá uma olhada em Mateus, capítulo 3, versículo 7. Eu queria ler esse texto, se a equipe puder botar na tela, eu sou muito grato. O texto é forte, mas é muito precioso para você entender quando as pessoas vão procurar o batismo com João. João faz uma proposta anterior de purificação. Passe pelas talhas, passe pelo arrependimento, purifique-se, e você então testemunha o seu novo nascimento. Mateus 3,7, pode acompanhar comigo, NA. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes, ele chamou de quê? Pessoal da internet, não fica bravo comigo não, tá? É a escritura, né? Não vem me dizer que eu tenho que pregar politicamente correto, porque eu tenho que pregar a escritura. Então vamos lá, raça de... Por quê? Quem deu a entender a vocês que vocês podem fugir da ira que está por vir? 8. Produzam fruto digno de... Olha as talhas da purificação. Estou aqui no Jordão, eu até quero batizar vocês, mas eu não posso batizar vocês nesse estado miserável. Vocês não mudaram um nicho de convicção. Vocês não mudaram uma vírgula suas crenças. Necessário vos é nascer de novo. Vocês precisam passar pelo arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando nós anunciamos a mensagem de salvação, junto com ela pregamos o arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Ele está dizendo, né? Produzam frutos dignos de arrependimento. 9. E não pensem que podem dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos. Ele está crendo que pedras podem ser filhos, aquela gente não, porque eles não se arrependem dos seus pecados. Aí vem como ser então um filho de Deus e um nascido de novo. 10. O machado já posto à raiz está. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é o quê? Cortado e lançado. Agora 11, aí o batismo. É a conversa de Jesus com Nicodemos. Está no Evangelho, né? A conversa de Jesus com Nicodemos. Eu batizo vocês com o quê? Com água. Qual é o objetivo? Talhas de purificação. Eu consigo levá-los até o dia em que vocês se arrependem do pecado. Vocês passam por essas águas como as pessoas passam naquelas talhas, dizendo sujeira, sujeira, show, 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 sai, sai, né? É por isso que o pentecostal fala, sai. Você vai para a talha e diz, sai, 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 né? Eu quando tomo banho, meu irmão, eu começo no pé, vou até em cima. Negócio de sabonete. Lá em casa o meu sabonete dura um banho. Uma beleza, né? Aumenta o meu salário que eu estou precisando comprar mais sabonete, viu, irmão? O negócio é uma benção. Brincadeira, gente. Você pega lá o sabonete e vai, porque você se sente o quê? Sujo, suado, cansado. O banho precisa ser o quê? Revigorante. Quando um cristão olha para o Santo Espírito, olha para a santidade de Deus, a primeira coisa que ele faz é se arrepender dos seus pecados. Isso é o batismo do arrependimento. Por isso eu vou dizer, eu quero passar pelas águas, porque eu já estou arrependido. Eu sou uma nova criatura. E quando eu passo pelas águas, o segundo passo que o Senhor conversa com Nicodemos é que eu sou batizado pelo Espírito. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele batizará vocês com o quê? Com o Espírito Santo. Quantos aqui são batizados com o Espírito Santo? Digam amém. E glória a Deus. Irmãos, que coisa boa
passar pelo arrependimento, ser batizado com o Espírito e sendo templo e selo do Espírito Santo, sair anunciando por aí tão grande salvação. Nunca vai passar pelo processo, se não passar pela água e pelo que, irmãos? Pelo Espírito. A água é sinônimo de arrependimento e purificação. A água como símbolo do batismo físico, aquilo que se exemplifica, onde eu testemunho meu novo nascimento e meu arrependimento. Mas o batismo do Espírito, que é um batismo espiritual. Se tivesse tempo, poderia falar um pouco mais. De onde vem essa promessa? Essa promessa não é nova. De onde vem esse ensino? Esse ensino de Jesus a João Batista, a Nicodemos e João Batista, as multidões. Ezequiel 36, acompanhe. Ezequiel 36, 25, 27. Escritura Sagrada diz assim: então aspergerei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Passar pela água e pelo Espírito. Arrependimento para a purificação. O batismo do Espírito para o selo, para a santificação. Ezequiel capítulo 36, 25. Aspergerei água pura sobre vocês e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei o quê? Coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que vocês andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Isso se cumpriu no Novo Testamento, irmãos? Sim ou não? Sim, em Pentecostes a igreja recebeu esse Espírito, que é o selo da igreja do Senhor, que é o selo da poderosa igreja do Senhor, a qual pregamos o Evangelho, que nós somos a igreja batizada, guiada pelo Espírito Santo do Senhor. Irmãos, terminando essa mensagem, o segundo ponto diz que o Espírito Santo batiza o crente no corpo de Cristo, concedendo ao cristão e ao salvo dons espirituais. Segundo e último ponto, o Espírito Santo batiza o crente. Batiza ou não batiza? Quando o Espírito Santo nos batiza, faz esse batismo por quê? Para nos colocar onde? Para estabelecer que nós somos de quem? 1 Coríntios 12, 13, diz assim, 1 Coríntios 12, 13, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer o quê? Gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Todo aquele que crê em Cristo é introduzido na igreja de Deus. Todo aquele que crê em Cristo é corpo de Cristo, igreja do Deus vivo. Nenhuma denominação religiosa pode batizar você e colocar você, entenda o que eu estou dizendo, como membro espiritual do corpo de Cristo. Só quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. É pelo Espírito Santo de Deus que nos tornamos, quer judeus, gregos, escravos ou livres, batizados em um único corpo. Apesar de sermos muitas denominações, Deus só tem um corpo. Apesar de sermos muitas denominações que se nominam como templos e igrejas, somos um só corpo. Há laços espirituais do sangue de Cristo em nós. Há uma característica clara de Cristo na sua igreja. Isto é possível quando e como? Por obra única e exclusiva do Santo Espírito do Senhor. Quando nos batizamos, esse batismo unifica a nossa crença. Esse batismo nos coloca debaixo da autoridade de Deus e do seu Santo Espírito, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. O que significa a expressão ter sido dado a beber de um só Espírito? É claro que ela se refere à mesa do Senhor. Quando erguemos a mesa do Senhor e levantamos um cálice do Senhor, dizemos corpo de Cristo. E participamos sim do corpo de Cristo. 1 Coríntios 10, 4, que é o texto imediatamente anterior a este que estamos lendo do Espírito, diz: beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Quando celebramos a ceia do Senhor e bebemos na unidade do Espírito, a comunhão da igreja, o que celebramos? O batismo no Espírito. O Espírito que nos batizou e nos fez membros do corpo de Cristo. Quando você olhar para o seu lado, você tem um cristão. E se você olhar para o cristão batizado do Espírito, você diz assim: oh, meu irmão em Cristo, que prazer. Quantos irmãos em Cristo temos aqui hoje? Quantos irmãos em Cristo? Perceberam o que o batismo faz?
Ele nos tira do nosso grupo de familiar exclusivo, do nosso grupo de famílias sanguíneas, para termos um sangue só. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, que nos purifica de todo pecado. Pelo sangue de Jesus, nos tornamos irmãos. Pela unidade que há promovida pelo sangue de Jesus e pelo poder para perdoar pecados que permeia a igreja, nós somos uma igreja viva, batizada no Espírito, unida pelo sangue de Jesus. Mas o que esse espírito de comunhão e o que esse batismo na unidade, na comunhão da igreja faz com o crente? Também faz com que ele receba dons espirituais. E aqui eu quero terminar. 1 Coríntios 12, versículos 7 a 11, você pode me acompanhar e veja o que acontece quando uma igreja batizada no Espírito, vivendo como igreja em unidade do Espírito, como ela se comporta e como ela passa a existir. 1 Coríntios capítulo 12, os versos 7 a 11, acompanhe, eu vou ler para a sua edificação. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, repita assim, cada um, repita, cada um, é individual. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. Não a mesma pessoa, mas a outra, percebe, irmãos? Não é a mesma pessoa, mas a outra, segundo o mesmo Espírito, a palavra são dons diferentes. Eu vou pregar um dia sobre os dons, todos eles. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outra é dada no mesmo Espírito o quê? Dons de curar. A outra, operação de milagres, a outra, profecia, a outra o quê? O discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas, a outra a capacidade de interpretar. A um, uma coisa, ao outro o quê? Outra. Você percebe que um complementa o outro? Você percebe que se o indivíduo fala e tem capacidade de falar numa língua, se o outro não interpretar, a multidão fica confusa porque não sabe o ensino? Percebe que os dons são complementares? Versículo 11, mas um só e o mesmo Espírito realiza o quê? Todas essas coisas. Veja, distribuindo a cada um, repita, cada um, individualmente, conforme Ele quer. O que eu estou dizendo é que os dons são uma capacitação especial que Deus tem dado à sua igreja. Cada salvo, eu digo isso na pastoral, eu vou ter que encurtar o sermão por causa da assembleia. Você vai estudar no PGM essa semana, eu peço aos líderes que se dediquem muito a essa parte. Nenhum salvo vive e existe sem dom espiritual. Creia nisso. Esse ensino é bíblico. Nenhum salvo vive e existe sem um dom espiritual. Todo salvo tem um dom, mas nem todos os salvos têm todos os dons. Você não tem todos os dons. Você tem o dom que Deus repartiu conforme Ele quis e dirigiu a você. Por isso, no corpo de Cristo não deve haver complexo de inferioridade. Não existe dom mais importante, dom menos importante. Não existe inferioridade nem superioridade. O que existe é mutualidade. Todos são um, todos têm dom. Os dons são para um fim proveitoso, para a edificação do corpo de Cristo. Pare com a contenda, pare com a briga. Não ache que se você não canta no louvor, você não é importante. Não ache que se você não fica na portaria sorrindo, você não é importante. Não ache que se você não está na segurança, com fone, rádio de ouvido, atuando numa área em que investir equipamentos em você, você não é importante. Não, você é importante no dom para o qual Deus o convocou. Irmãos, vocês não fazem a minha alegria, fazem ideia da minha alegria. Faltou palavras aqui. Quando eu entrei hoje e vi uma camisa lilás. Eu nem sou muito do lilás não, porque lilás é uma cor para mim diferente, né? Eu tenho dito que quem usa lilás é o pessoal da MCM, né? Mas quando eu vi o pastor Joel com a camisa lilás, e eu vi aquele diácono com a camisa lilás, é lilás isso aí? Que cor que é essa aí? Deve ser lilás. Aí, ó, cadê o pessoal? Fica de pé, o pessoal dessa camisa aí, tem mais? Uma, duas, três. Irmãos, quando eu vi essa camisa da intercessão, meu coração saltou, porque são dons. E quando Deus dá o dom de oração para alguém, o dom de interceder, você acabou de ler a lista comigo, se interceder, interceda. Eu digo, glória a Deus,
Porque na Igreja Batista esse era um dom relegado ao culto de oração. Nós oramos todo dia, nós oramos sem cessar. Nós temos que ter um exército que peleja por nós em oração, para que a igreja seja o quê? Vitoriosa. Que coisa boa é chegar na igreja e saber que o pé não diz para a mão, não sou do corpo. Coríntios capítulo 12, 15. O pé não diz para a mão, não sou do corpo, por isso não deixa de ser do corpo. O ouvido não pode dizer para o olho, não sou do corpo, porque se todo o corpo fosse olho e todo mundo fosse ouvido, não é? Onde estaria o olfato? Olha, o meu olfato aqui é importante, irmãos. Deem uma olhada como é que Deus valorizou. Deus dispôs os membros, colocando cada um deles como Ele o quê? Como Ele quis. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que somos muitos membros. 1 Coríntios 12, 20. Somos muitos membros, mas um só corpo. A manifestação do Espírito Santo concedida a cada um é um presente do Espírito Santo de Deus. Precisa hoje o crente na igreja ser revelado pelo Espírito Santo de Deus e saber se ele foi chamado para servir, interceder, liderar, não é? Profecia, sabedoria, para a palavra, para pregar, para o ensino, para a misericórdia, para o governo, qualquer que seja o dom que Deus lhe concedeu, ele está em você, e você não vai cumprir a sua missão se você não manifestar o dom do Espírito. É verdade que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 4, Deus deu uns para apóstolos, outros para pastores e mestres, mas outros para o quê? Evangelistas. O que será da igreja se os evangelistas não se levantarem? O que será da igreja se o evangelismo não for feito? E se aqueles que receberam o chamado, e o grande chamado para a evangelização e o dom do evangelismo não se despertarem? Nas praças, nas rodoviárias, nas ruas e nos lugares públicos para levar o evangelho. O evangelista às vezes não usa palavras, usa um folheto, entrega uma palavra escrita ao coração de alguém num trem, num táxi. Mas ali está um dom chamado para levar a palavra de Deus àquele que não crê. Ao terminar essa mensagem nesta manhã e o sermão sobre o impulso de cumprir no poder do Espírito a grande comissão ninguém fará isso. E a igreja não fará isso se não colocar o seu dom, o dom que recebeu para servir na casa de Deus e cumprir a missão para a qual Deus o convocou. Eu queria convidar você que sabe, ouvindo esse sermão, sabe que tem um dom. Você vai ficar de pé agora e vai orar comigo dizendo: Deus, usa-me nesse potencial. Usa-me nessa capacidade. E se você não sabe, ainda não identificou, você fica de pé, orando agora e diz assim: Espírito Santo do Senhor, me mostra onde o Senhor me chamou. Me mostra qual é a qualificação espiritual que o Senhor a mim concedeu. E eu quero servir ao Senhor no ministério para qual o Senhor me convocou. Há inúmeros ministérios na igreja. 1 Coríntios 12. Há muitos ministérios na igreja. Efésios capítulo 4, Romanos capítulo 12, todos são ministérios no Espírito. Mas ninguém fará as coisas do Espírito, se não pedir ao Espírito que o capacite para essa obra. Vamos orar? Você pode orar comigo, feche seus olhos e vamos responder a esta oração, dizendo ao Senhor: eu preciso, Pai, cumprir o meu ministério e exercer o meu dom, o dom no corpo de Cristo, que é a igreja para o qual o Senhor me chamou, para que a obra do Senhor seja cumprida nesse lugar. Vamos orar. Senhor, abençoa meus irmãos e minhas irmãs nessa manhã. O despertamento precisa acontecer porque nós vemos hoje, ó Deus, a obra do Senhor às vezes sendo feita por um grupo tão pequeno ou tão reduzido na igreja. Nós temos alguns fazendo a obra e outros estão assistindo, ó Deus, e até torcendo pelo êxito dessa obra. Nesta manhã, Deus, aqueles que são templos do Teu Santo Espírito serão sacudidos por obra do Teu Espírito Santo, para saírem da inércia, para romperem essa paralisia espiritual e começarem a servir no corpo de Cristo. Há muito o que fazer. Que os evangelistas se levantem, que os profetas se levantem, que os pastores se levantem, que os do ensino se levantem, que os líderes se levantem, que os diáconos se levantem, que os servos se levantem. Quantas vezes nós estamos atuando na área que não é nossa e nos esquecemos do dom que o Senhor nos chamou. Quantas vezes eu vejo viúvas e viúvos, pessoas da questão social na igreja que estão em abandono, porque cabe a um ou dois, muitas vezes a assistente social,
fazer o atendimento. Não, Senhor, repreenda isso, Senhor. É obra da igreja de Cristo. Que o irmão que mora do lado, que aquele que está na rua, saiba que o Senhor colocou aos olhos dele o problema, porque o problema é para ele resolver, é para nós nos unirmos. O Senhor nos capacitou, Pai. Eu quero ver a nossa igreja, os meus irmãos e minhas irmãs, todos envolvidos na ministração e na administração dos dons, para servir e vermos o Evangelho do Senhor crescendo nesse bairro, para a glória do santo nome de Jesus. Que preguemos a tempo e fora de tempo, que exortemos, que possamos instruir. Eu quero desejar que cada casal dessa igreja abra no seu lar um pequeno grupo e faça da sua casa uma agência missionária, um pequeno grupo para alcançar os vizinhos com o santo evangelho de Jesus. Jesus está voltando, nós sabemos, Senhor, desperta a sua igreja. É desejo desse pastor que nenhum diácono, nenhum professor, nenhum líder esteja fora desse grande projeto de multiplicação pelos pequenos grupos, para que este evangelho seja pregado a tempo e fora de tempo, no templo e nas casas, Senhor. Mova-nos, Senhor, é a nossa oração, e nós a fazemos no santo nome de Jesus, crendo que o Senhor, que nos tornou o templo do seu Santo Espírito, não permitirá que entristeçamos o seu Santo Espírito, não realizando as obras que Ele nos chamou. Não seremos nós a igreja que vai entristecer o seu Santo Espírito. Nós seremos a igreja que vai se mover, que vai mover-se no poder do seu Santo Espírito. Assim cremos, assim oramos, no santo nome de Jesus. A igreja que orou assim, diga amém. Louvado seja Deus. Vamos cantar apenas uma estrofe do hino